Continuando a nossa série de estudos sobre o ser de Deus e as suas obras, nesta manhã nós vamos falar sobre presciência, sobre a presciência de Deus. Quem já tinha ouvido essa palavra presciência ou tem noção do que possa ser presciência? Para a senhora, o que é presciência? Conhecer por antecipação. Muito bem. Eu trago o texto de Romanos 11:33, que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis. Aqui, quando Paulo chega no capítulo 11 de Romanos, no final do capítulo 11, quando ele vai fazer essa doxologia sobre os atributos de Deus, sobre o conhecimento, sobre a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus, ele começa falando sobre a sabedoria e o conhecimento de Deus. E é interessante, quando ele fala profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria de Deus. E, de fato, a sabedoria, o conhecimento de Deus não é igual ao nosso conhecimento, à nossa sabedoria. E nós vamos ver hoje, ao longo dessa aula, como que Deus trata essa questão da presciência, de que ele tem todo o conhecimento, do que ele pode prever o futuro, que ele já decretou todo o futuro. Na nossa aula, nesta manhã, nós vamos começar com uma definição do que é presciência, do termo presciência. Depois nós vamos falar o que é e aonde ela está envolvida, essa presciência de Deus. E depois nós vamos rebater, por conta daquilo que é a presciência, onde nós vemos a presciência de Deus agindo. Pessoas costumam levantar objeções à questão da presciência de Deus e nós vamos rebater algumas objeções que muitas pessoas levantam sobre essa questão da presciência de Deus. Irmãos, ao longo da aula, quando forem surgindo dúvidas, quando forem surgindo questionamentos, fiquem à vontade para participar da nossa aula nesta manhã. Levante a mão que o microfone irá para que os irmãos possam participar da aula. A aula não é um monólogo aqui da frente. Então, a presciência de Deus na visão cristã reformada, ela não é entendida apenas como a capacidade de Deus ver o futuro, mas como parte inseparável do seu decreto eterno, de sua soberania absoluta e de seu conhecimento perfeito. Isso é assim que nós reformados entendemos a presciência de Deus. Não é só que Deus sabe o futuro, questão de ver o futuro, de ter um conhecimento prévio do futuro. Ele decretou esse futuro, isso faz parte da sua soberania absoluta e do seu conhecimento perfeito. Não é como nós muitas vezes nós vamos ver agora na questão da palavra mesmo, da sua origem, que o termo, o significado, a palavra vem do grego prognosis, de onde vem prognósticos. Médicos fazem prognósticos. Por que eles fazem prognóstico? Porque eles estudaram a doença, eles já acompanharam casos daquela doença. Então eles sabem como que pode se desenvolver aquela doença, então eles podem fazer um prognóstico. Advogados, a mesma coisa, quando tem uma causa, quando alguém chega com uma causa, o advogado já tem uma noção para onde aquela causa pode
caminhar, como que ela pode se desenvolver. Porque é justamente a questão de ter o conhecimento prévio, conhecer antes. Mas o conhecimento de Deus, como nós vimos no slide anterior, não é um conhecimento só de prognóstico, de conhecer por conta do que vai as situações acontecendo, no questão de, se as coisas caminharem dessa maneira, vai acontecer isso. Se caminhar dessa outra maneira, vai acontecer aquilo. Esse não é o conhecimento prévio do futuro que Deus tem, do conhecimento futuro que Deus tem, porque o do conhecimento de Deus, futuro de Deus faz parte do seu decreto eterno, da sua sabedoria absoluta e do seu conhecimento perfeito. Então, a palavra bíblica traduzida por presciência vem de prognoses, que significa literalmente conhecer antes. Contudo, na teologia reformada, esse conhecer não é meramente informativo ou passivo, mas relacional e determinativo. Então, como eu falei, quando fala-se em conhecer antes, não é no sentido, como eu falei, dos exemplos que eu dei, de ter, eu conheço previamente e vai caminhar por aqui. Não é esse conhecimento, mas é um conhecimento, não é um conhecimento passivo, mas é um conhecimento ativo, relacional e determinativo. Em outras palavras, Deus não conhece o futuro porque ele acontece. O futuro acontece porque Deus o decretou e, portanto, Deus o conhece. É por isso que é esse o conhecer antes, que é da presciência de Deus. Até aqui a introdução, tranquilo, irmãos? Beleza. Então, ele conhece o futuro não porque ele vai acontecer, ou porque ele acontece, mas porque Deus decretou e, portanto, ele o conhece, esse futuro que vai acontecer. Então, agora nós vamos passar dessa partezinha de definição do que é presciência, de onde vem a palavra, de como nós, cristãos reformados, entendemos. Nós vamos ver aonde a presciência de Deus age, onde que ela está inserida e envolvida. A presciência não é uma previsão passiva do futuro. A teologia reformada rejeita a ideia de que Deus apenas observa antecipadamente o que as pessoas livremente farão, como se estivesse reagindo às escolhas humanas. Esse modelo de reação às atitudes humanas é um modelo comum no arminianismo, mas não na tradição reformada. Deus não deixa brechas para falar, bem, tem esse caminho. Se a dona Neuraci seguir por aqui, vai acontecer isso. Se a dona Neuraci for por aqui, vai acontecer aqui. Então, eu vou esperar ela tomar uma decisão para que eu possa ver o que eu vou fazer lá na frente. Não, não é. Ele não é um conhecimento de observar antecipadamente, mas é um conhecimento de que vai agir, que já decretou, já está decretado. Então, e uma das objeções que nós vamos ver é a questão se as pessoas têm poder de escolhas ou não, como que isso se dá, é uma das partes daquilo que nós vamos responder nessa manhã. Mas a presciência de Deus não é uma previsão passiva. Isso leva a criar uma questão de reação de Deus. Então, é uma reação, reativa, né? Se a pessoa fez aquilo, eu vou por aqui, eu vou por ali. Para os reformados, Deus não aprende nada ao olhar para o futuro. Deus não depende das decisões humanas para conhecer o que ocorrerá.
O conhecimento de Deus é independente, é eterno e é imutável. E eu trago o texto de Provérbios 5:21 que diz: porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as veredas. Os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Deus considera todas as veredas do caminho dos homens. Então Deus não vai aprender nada com o futuro. Ele decretou o futuro, Ele sabe o que vai acontecer. Então, Ele não vai esperar a decisão humana para ver ou para conhecer o que vai ocorrer. O conhecimento de Deus é independente, eterno e imutável. E eu trago agora uma citação do teólogo J. Parker, na sua Teologia Concisa, que diz: Deus conhece cada coisa sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas por todo o tempo. Ele também conhece o futuro, não menos que o passado e o presente, e possíveis eventos que nunca acontecem, não menos do que os eventos reais que acontecem. Ele não tem que acessar informações sobre as coisas, como um computador que restaura dados de um arquivo. Todo o seu conhecimento está imediata e diretamente em sua mente. Isso me chamou muito a atenção, essa citação do Parker. Deus conhece todas as coisas, sobre todas as coisas, conhece todas as pessoas por todo o tempo. Ele conhece o futuro, não menos do que Ele conhece o passado e o presente. Ele conhece os eventos que nunca aconteceram, mas que podem acontecer, e conhece, não menos também do que os eventos que já aconteceram. Ele não é um computador que você precisa, deixa eu acessar aqui meu banco de dados para ver o que vai acontecer. Não, todo o seu conhecimento está imediata e diretamente em sua mente. É maravilhoso demais, nosso Deus. Isso tem que nos levar a termos paz, a termos confiança, a termos descanso em Deus, porque a gente sabe que tudo está no controle da mão de Deus. Nada foge do seu conhecimento. Nós chegamos então à questão da eleição. Então, como nós vimos, a presciência de Deus não é uma previsão passiva. E agora nós vamos ver a presciência ligada à eleição. O texto central é Romanos 8:29, que diz: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Na leitura reformada, conhecer ou conheceu não significa que previu a fé daquela pessoa. Significa antes que ele amou de antemão, ele escolheu soberanamente aquela pessoa. E isso, como eu falei no slide, uns slides para trás, na questão do arminianismo, né? Deus não reage às escolhas humanas. Deus é agente ativo. Então, quando Deus fala que Deus conheceu de antemão e também os predestinou, não é que faço uma previsão que o André vai ser meu filho lá na frente. Não. Ele sabe, ele escolhe soberanamente, ele elege, ele predestina soberanamente conforme a sua vontade, que é santa e perfeita. Ele ama de antemão aquelas pessoas que ele vai salvar. Este uso relacional de conhecer aparece em toda a Escritura. Em Amós 3:2 vai falar: de todas as famílias da terra, a vós somente vos conheci. Deus não ignora outras nações quando Ele escolhe o povo de Israel. Esse conhecer é no sentido de
escolher, ele escolhe deliberadamente a Israel para ser o seu povo. Assim, a presciência não é a causa da eleição, é a própria eleição vista do ângulo do conhecimento eterno de Deus. Então, a presciência de Deus é falar, Deus falar, estou vendo no futuro que o André vai aceitar a Cristo, então eu vou elegê-lo. Não, ele elege, e no tempo próprio ele chama aquela pessoa. Então, é a própria eleição vista do ângulo do conhecimento eterno de Deus. Se nós somos eleitos, nós somos predestinados antes da fundação do mundo, como diz a palavra de Deus. Então, Deus já sabia de tudo, sabia que nós seríamos nós estaríamos salvos, já tinha nos eleito, já tinha nos predestinado para a salvação. Então, nós já vimos, a presciência não é previsão passiva, a presciência ligada à eleição, ela não é causa da eleição, mas ela é a própria eleição vista do ângulo do conhecimento eterno de Deus. E agora nós vamos ver justamente essa questão do decreto eterno de Deus, a presciência e o decreto eterno de Deus. Na teologia reformada, Deus possui um único decreto eterno, simples e indivisível, pelo qual Deus determinou tudo o que acontece, inclusive os atos livres das criaturas, sem ser o autor do pecado. A presciência é o aspecto cognitivo deste decreto. Então, Deus não tem vários decretos e, mediante as situações, vai mudando o seu decreto. O decreto de Deus é único e eterno. Ele não vai tendo vários decretos ao longo dos tempos. É único. E então, portanto, ele já determinou tudo o que vai acontecer, os atos livres das criaturas, mas ele não é o autor do pecado. Resumindo, Deus conhece todas as coisas porque as decretou, não as decreta porque as conheceu. Deus já decretou, mas não porque ele conhece aqui, não vai as decretar porque as conheceu no passado, é porque ele já decretou as coisas. E aqui eu trago a nossa confissão de fé, no capítulo 3, parágrafo 1, quando vai dizer: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, Deus não vai tirar a liberdade do homem de tomar decisões, mas tudo isso está debaixo do decreto de Deus. Portanto, ele não é, quando o homem toma uma decisão, e aquela decisão o leva a um pecado, não é Deus que está sendo o autor do pecado, é a livre vontade humana de fazer isso que está levando o homem ao pecado. Porque Deus não vai, como diz a nossa confissão de fé, a vontade do homem ou da criatura não é violentada por Deus. E ele também não é o autor do pecado. Nós vamos responder isso um pouco mais à frente na questão das objeções. Isso aqui, sei que é uma situação que daria uma aula só para a questão do mal, a questão se Deus decretou todas as coisas, como fica a questão do pecado. Isso daria uma aula só para esse tema, não é a nossa intenção aqui entrar mais fundo, mas mostrar que Deus, pela sua presciência, pelo seu conhecimento
Ele decretou todas as coisas, mas ele não é autor, porque o homem tem a sua própria vontade, pode tomar decisões. Isso nós vamos ver que também alguém fala, então quer dizer que eu tenho livre-arbítrio? Não, não é isso também, nós vamos ver isso na questão do... quando a gente fizer as objeções. Presbítero Marcos Serra. Como bem mencionou aí, digamos, Deus não ser o autor do pecado, né? E como nós vimos, é até lógico para a nossa mente, uma vez que nós nos dediquemos ao estudo da Bíblia, né? Primeiro, pecado é o que é contrário à vontade de Deus. Bom, Deus não vai contra si mesmo, então, logicamente, ele não foi o autor do pecado. O segundo ponto que nós já aprendemos é que Deus é imutável. Então, e sendo imutável, ele não tem como nós vontade mutável, como todos nós experimentamos. Então, Deus não sendo imutável, ele sendo imutável, não indo contra a sua própria vontade, e como bem afirmado está na Bíblia, ele não é o autor do pecado. Não é. E aqui então vem justamente o próximo ponto que nós vamos entrar, é justamente a questão da responsabilidade humana em toda essa questão. A presciência de Deus e a responsabilidade humana. Um ponto importante: a presciência reformada não elimina a responsabilidade, a presciência na visão reformada não elimina a responsabilidade humana. Os seres humanos agem voluntariamente, suas escolhas são reais. Deus, porém, governa tudo por meio de causas secundárias. E eu trago o texto de Atos 2, 22 e 23, que é o discurso de Paulo no Pentecostes, quando diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Pegando esse exemplo da crucificação de Cristo, deixa muito claro a responsabilidade do homem e mostra que Deus já tinha decretado, como Pedro vai falar, que Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, já estava decretado no plano eterno da redenção, que Cristo viria, morreria pelos nossos pecados. Mas isso não tirava dos israelitas, como Pedro vai falar, a ação de matar e crucificar a Cristo. A crucificação foi decretada por Deus, conhecida de antemão por Deus e realizados por homens moralmente responsáveis. Então, a vontade do homem, ela não é, como a nossa confissão de fé diz, ela não é violentada, ainda que ela não fuja dos decretos eternos de Deus. Tranquilo até aqui, irmãos? E aqui agora eu trago um quadrinho sobre diferença essencial entre a visão reformada e algumas outras visões que temos. Na visão reformada, Deus conhece, a presciência de Deus é porque Deus conhece, porque decreta. Na visão arminiana, Deus conhece porque prevê decisões livres dos homens. Na visão molinista, Deus conhece por ciência média. Então, mediante a fatos que já temos conhecimento prévio, a gente pode determinar o futuro. E no teísmo aberto, que é o pior de todos, Deus não conhece completamente o futuro. Então,
ele é pego de surpresa muitas vezes. Como o presbítero Marcos Sérgio já falou, Deus é imutável, o seu decreto já foi estabelecido e ele não vai mudar o seu decreto. Então, Deus conhece efetivamente todo o futuro. Então, a visão texto aberta é uma visão completamente herética, porque como Deus não vai conhecer o futuro, como Deus é pego de surpresa por alguma determinada ação. Agora, irmãos, nós vamos entrar na questão das objeções, que eu havia dito aos irmãos que nós vamos responder algumas objeções com base nessa introdução que nós demos. Então, recapitulando, a presença de Deus não é uma previsão passiva, ela está ligada à questão da eleição, do decreto eterno de Deus, da responsabilidade humana. E agora nós vamos responder objeções que muitas vezes então é feita por outras linhas de pensamento à nossa visão reformada. E a primeira delas: se Deus decretou tudo, então o ser humano é apenas um robô? Deus decretou tudo, então quer dizer, eu vivo como se fosse um robô. Essa objeção assume que, se algo é decretado por Deus, a ação humana deixa de ser voluntária. Então, assim, o homem deixa de ter vontade, vive num fatalismo, porque vai acontecer de qualquer jeito. Mas não é isso. Qual é a resposta reformada para isso? A resposta reformada é: a doutrina reformada afirma que Deus realiza seus decretos por meio das vontades humanas, não contra elas. As pessoas fazem exatamente o que querem fazer. O decreto de Deus garante o resultado, mas não remove a voluntariedade da escolha. E Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, o homem não é privado da sua vontade. O homem não deixa de ser homem e passa a ser um robô. Não. As pessoas fazem exatamente o que querem fazer, mas isso está debaixo do decreto de Deus, que vai garantir o resultado e não vai remover a voluntariedade da escolha do homem. Assim, Deus governa o evento. O ser humano age conforme seus próprios desejos. Portanto, não há uma coerção mecânica na vontade do homem. Presbítero. Aqui. Presbítero Marcos Serra. Muitos pontos interessantes, né? E a sua afirmação aí, nós podemos comprovar, foi há pouco, quando nós lemos o texto, daquele grupo de judeus ter colocado Jesus na cruz. Foi a vontade deles que puseram na cruz. E na cruz foi que Jesus, pelo decreto de Deus, pagou pelos nossos pecados. Sim. Não. Quer falar, Ítalo? Não, você pode ter. Por favor. É que, na verdade, quando a gente causa até, para quem não conhece, causa até às vezes uma estranheza, porque confunde um pouco. No sentido de, quando você coloca ali, querem fazer, né? E o que querem fazer, dá a entender, quem não conhece, que dá uma margem para o livre-arbítrio, para a pessoa escolher. Porque quando você pega a dupla predestinação, uns que são decretados já, estão predestinados a ser salvos, e outro predestinados a serem não serem salvos, eu separei aqui 4 textos que parece confundir, mas não é. É o texto de Romanos 10:9, que diz assim: se com a tua boca confessares, será salvo. Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 Timóteo 2:4, Deus quer que todos sejam salvos. 2 Pedro 3:9, Deus não quer que ninguém pereça. Aparentemente, você lendo esses textos, dá margem para a gente ir para uma linha arminiana,
aonde há a vontade. Porque se Deus já decretou, se já está decretado do começo ao fim que não tem mudança, ele lendo esse texto, ele vai olhar e falar, eu tenho uma margem que eu posso escolher. Porque ele não está lendo que está decretado alguma coisa aqui. Aqui o texto, se você pega a perícope aqui e o contexto do capítulo, não tem. Então, por isso que confunde essa questão do livre-arbítrio e da questão da eleição. Se a pessoa não tiver o contexto e ela lê diretamente o texto, ela vai dizer, tem uma margem que eu posso escolher. Deus decretou, mas no meio do caminho eu posso escolher se eu quero seguir ou não. Ele não vai olhar para esse lado da decretação. E isso, de fato, como eu falei, é uma coisa muito desafiadora para nós, seres humanos, porque nós temos a tendência de achar que nós podemos ou temos ação deliberada em alguma coisa. Como você falou, a gente precisa analisar todo o contexto, ver outros textos da Bíblia que apontam para a eleição, para o decreto de Deus. Essa semana, estava vendo um vídeo de um pastor que até gosto dele numa questão apologética. Lógico, ele não é reformado, mas ele justamente criticando a questão da eleição. E não é o escopo dessa aula a questão da eleição, é só falar sobre a presciência de Deus, mas já que a gente entrou em parte desse caminho, ele pega o texto de João 3,16 e vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se fez para todo aquele que nele... Deus amou o mundo. Então, assim, então a salvação é para todos. O próprio, continuando o texto, para todo aquele que nele crê, não pereça. E depois o próprio Cristo, que nós chamamos na sua oração sacerdotal, no mesmo livro de João, vai falar, aquele que tu me destes. Se aqueles que Deus deu não são todos, são alguns. Você não faria todos que tu me deste, não. Aquele que tu me deste, não são o mundo inteiro. Então, precisamos ter cuidado, porque a gente tem a tendência de querer ter alguma coisa ativa na questão, principalmente da eleição. Eu quero ser responsável, eu aceitei a Cristo. Não, eu fui alvo da graça de Deus. Não foi a minha livre e espontânea vontade que me levou a Deus. Eu sou responsável, sim, por todas as minhas ações. Eu faço, como eu diz assim, as pessoas fazem exatamente o que querem fazer. Eu tenho plena consciência de que tudo que eu fiz na minha vida, ainda que debaixo do decreto de Deus, eu fiz porque eu queria fazer aquilo naquele determinado momento. E a minha vontade, como diz lá na nossa confissão de fé, ela não foi violentada. Tive erros, tive acertos, o qual errei, a gente pede perdão a Deus porque agimos contrário à sua vontade, mas eu fiz aquilo que eu queria fazer naquele determinado momento. Marli. Então, é sobre esse assunto. Nós aqui somos totalmente descrito nesse contexto, porque nós tomamos uma decisão, nós fomos para Minas e lá nós nos convertemos. Nós estávamos aqui em São Paulo, trabalhando, nossa vidinha estável, tranquila, mas nós tomamos a decisão de ir para Minas, mas porque lá nós nos convertemos. Então, nós entendemos hoje, para nós é tudo muito claro, porque foi tudo determinação de Deus. Entendeu? Não tem outra explicação, Sim. Não tem outra lógica. Tudo explicação dele. Tudo que nós passamos lá, para nós estarmos aqui hoje. Então, Sim. não tem... Muitas vezes a gente não entende o decreto de Deus. Nós vamos ver lá na frente. Mas tudo está debaixo da vontade soberana, decretiva de Deus.
tranquilo até aqui, irmãos? Silvana. Não é rapidinho, Eduardo, mas a Bíblia vai além, porque ela fala, porque também tem aquela abordagem de que fala, e os homens que não tiveram conhecimento da Bíblia, né? Da palavra de Deus, eles não têm nem chance de aceitar Cristo, mas a Bíblia vai além. Os homens são indesculpáveis. Antes, mas como indesculpável? Mas eu não tive o conhecimento da Bíblia. Não, pelas obras da criação. Quer dizer, isso é que choca mais ainda. É porque o homem, ele não acredita porque ele não teve conhecimento. Não, é uma opção moral. E isso machuca profundamente o homem. E a Bíblia é perfeita. Como ela é perfeita? É claro, olha o pecado, a cruz de Cristo grita isso para todos os homens. A dimensão do pecado, quer dizer, tais homens são indesculpáveis, sim, inclusive aqueles que não tiveram conhecimento. Sim, e falando sobre essa questão, esse ponto que você levantou, também lendo uns dias atrás uma coluna de um comentarista esportivo reconhecidamente ateu. A coluna estava falando sobre futebol, mas ele teve que enfiar no final da coluna dele a questão de Deus, só para reafirmar o ponto que ele é ateu, entendeu? Ele falou uma coisa como só se Deus existisse, daí falou só se fosse por vontade de Deus, mas como Deus não existe, então isso não vai acontecer. Essa foi exatamente o que você falou. Homens deliberadamente negam a existência de Deus, pela sua própria vontade, nega a existência de Deus. E agora nós vamos entrar justamente nessa questão do pecado. Se Deus determinou minhas ações, Ele é responsável pelo pecado. Uma conclusão aparentemente lógica. Se Deus determinou todas as coisas, Ele é responsável pelo pecado. Essa é uma das objeções mais antigas da teologia. E a resposta reformada distingue entre decreto divino e causa moral do pecado. Deus decreta que certos eventos ocorram, mas o pecado procede da vontade corrupta da criatura. Uma vez que nós somos criaturas caídas, o pecado vai proceder justamente por isso. Deus decretou tudo. E como nós vimos efetivamente no exemplo da crucificação de Cristo, quando os homens crucificam a Cristo, já estava no decreto eterno, mas eles foram responsáveis por aquele ato. Eles foram responsáveis por aquele ato. Deus, Ele ordena que o evento ocorra, mas não produz a maldade moral no coração humano. A maldade moral já está no coração do homem a partir do momento que Adão e Eva pecaram. O exemplo clássico, como eu falei, é a crucificação de Cristo. Este Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e vós o matastes. Os homens mataram. Nesse texto aparecem duas realidades simultâneas, nesse texto de Atos que nós já citamos. Deus planejou o evento, que era a crucificação de Cristo, para ali nos salvar. E aparece também que os homens foram culpados pelo pecado da crucificação de Cristo. Então aparece ali simultaneamente os dois eventos. Outra objeção: se Deus já sabe o futuro, não preciso agir de outra forma. Vai acontecer. Como diz os árabes, maktub. Vai acontecer. Essa objeção envolve a relação entre conhecimento infalível e necessidade. E qual é a nossa resposta reformada? A presciência de Deus torna os eventos certos, mas não forçados. E aqui, outra frase que pode dar margem a ser dúbia.
Então, deixe-me falar. A presciência divina produz certeza, não coerção. Deus não vai, como na nossa confissão de fé, não vai violentar, não vai ser coercitivo conosco, no sentido de ser contra nós. Eu quero fazer assim. Não, você não vai fazer assim. Não é isso. Assim, quando alguém escolhe algo, essa escolha foi conhecida por Deus desde a eternidade, mas ocorreu voluntariamente pela vontade humana. Entenderam? Ficou claro? Tati. Essa questão, ela já foi motivo de muitas dúvidas minhas, mas eu vejo assim, eu percebo que nós estamos diante de um mistério. Sim. Estamos diante de um mistério que, racionalmente falando, nós não conseguimos entender. Sim. Porque a nossa mente é limitada. A nossa mente, ela não consegue conceber como que Deus ele pode ser totalmente soberano e, ao mesmo tempo, nós sermos responsáveis por isso. No dia a dia, eu acho que todos nós temos algumas questões em relação a isso. Sabemos que é a vontade de Deus, mas, ao mesmo tempo, sabemos que o homem ele é responsável por isso. E tem um termo de um filósofo que ele fala sobre a inteligência humilhada. E eu acho que é isso, é entender que a nossa inteligência, o nosso aspecto racional, ele precisa estar em constante humilhação em relação a isso. Porque é humilhante para nós, seres humanos, né? Nós não conseguimos entender isso, é um mistério. E é aí que entra a nossa fé. A gente não precisa cair no extremo de anular uma das verdades. Existe um pastor que ele fala que a soberania de Deus e a vontade humana é como se fosse dois trilhos, né, ali em paralelos, caminham juntos, né? Então, assim, a gente não consegue entender como eles se cruzam, mas eles estão ali. São verdades que a Bíblia defende, tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. A Bíblia defende isso e muitos caem naquele extremo de querer anular uma em detrimento da outra e acabam caindo em heresias, em ensinos errados. Mas o que a gente precisa fazer é justamente ter essa inteligência humilhada em se submeter, porque isso é um ato de fé. Sim. Eu acho que se nós entendêssemos racionalmente tudo, a fé seria desnecessária. Sim. Então, é realmente se submeter. Nós não entendemos completamente, porque é um mistério, mas nós nos submetemos a essa verdade que a Bíblia ela diz, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, é a questão da fé. Se a gente entendesse tudo racionalmente, se tudo fosse racional para nós, a fé não estaria envolvida em nada. E agora eu trago uma Edu, citação do desculpa de novo, por só favor, fazer um Silvana, parênteses. desculpa, não vi você. Não, eu que peço desculpa. É porque é interessante, a Tati falou da fé, né? E você finalizou. Se não fosse a fé, se fôssemos entender tudo pelo racional, nós entenderíamos tudo errado. Mas é interessante também que nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Não é uma fé que eu vou fazer uma força, olha, eu não entendo, mas nós somos iluminados. É um temor a Deus que é muito difícil. E Deus não está nesse mundo como se estivesse aqui para a gente racionalizar Deus e reduzir os nossos pensamentos. Não, Ele que criou, Ele é criador de todas as coisas. Então, eu acho bastante racional, a nossa fé é bastante racional. Claro, é dada por Deus, né? Sim. O Espírito Santo age em nós, nos ilumina, para que nós possamos entender as coisas, ainda que muitas coisas continuem encobertas para nós. Trago uma citação do teólogo Louis Berkhoff, na sua Teologia Sistemática, quando ele vai dizer, justamente sobre essa questão: Deus decretou todas as coisas e as decretou com as suas causas e condições na exata ordem em que ocorrem, e a sua presciência das coisas e também dos eventos contingentes apoia-se em seu decreto eterno. A última... É a última? Não, temos mais duas objeções. Então, nossas escolhas são ilusórias.
A tradição reformada responde que essa objeção depende de uma definição errada de liberdade. Muitas críticas assumem a chamada liberdade libertária, que diz: uma escolha só é livre se pudesse ocorrer de forma totalmente independente de qualquer causa, que é a liberdade libertária. A teologia reformada rejeita essa definição. Para os reformados, uma escolha é livre quando procede da vontade da pessoa, expressa seus desejos e não é imposta externamente àquela pessoa. Isso é uma vontade livre, que tem com liberdade. Quem me chamou? Então, tá vendo que aí é uma linha tênue de tudo isso que a gente está falando, que a Tati comentou aqui também, né? Porque quando você lê ali, ó, procede da vontade da pessoa, ela está procedendo de que vontade é essa que a gente está falando? Não, eu sei, né? Mas para a gente só pensar aqui, expressa seus desejos. Tanto a pessoa está com a vontade, com o desejo, e não é imposta externamente. Quem lê isso vai olhar diretamente para o arminianismo, ou seja, da escolha da pessoa. Porque se a pessoa está decretada, isso daí não vai funcionar para ela, na visão dela. Então, por isso que essa linha tênue, que a Tati falou que às vezes tem essa briga também, e eu também já cheguei nessas conclusões, que envolve todo esse contexto que a gente está colocando. É fé, é acreditar, é você entender realmente, de fato, o que é a questão da presciência. Se a pessoa lê diretamente, ela vai, não, definitivamente a pessoa é livre para ela escolher. Ela é que decide. Não vai ser uma coisa estabelecida. É porque assim, como eu falei, eu entendo que a questão do arminianismo está mais ligada na primeira parte, quando diz que uma escolha só é livre se pudesse ocorrer de forma totalmente independente de qualquer coisa. Não tem nada influenciando na decisão da pessoa, e a pessoa toma uma determinada decisão. Então, que é a liberdade libertária. Quando a pessoa é livre e a decisão que ela toma é totalmente independente de qualquer causa, mas a gente sabe que nós não somos livres pela questão do pecado. Então, a nossa vontade já está corrompida. Ela não é uma vontade livre de qualquer causa. Ela já é movida pelo pecado que já está em nós. Mas aqui sobre Caim e Abel. Sim. Né? Caim matou Abel e Abel deu as melhores ofertas, né? Então Caim se irou. E aqui Deus diz a ele assim: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sim. Não é? Exatamente isso. Deus sabe de tudo, determina tudo, mas Caim podia ter dominado seu mal, né? No entanto. E aqui voltando, é como eu falei agora há pouco, citando o meu próprio, quando eu citei o meu exemplo, quando eu falei que eu sou responsável por todas as ações que eu já tomei na minha vida. E voltando para o ponto aqui no qual a gente está discutindo nessa frase, né? Procede da vontade da pessoa, expressa seus desejos e não é imposta externamente. A gente sabe que todas as coisas estão debaixo do decreto de Deus. E nós estamos falando aqui sobre a questão de que nossas escolhas não são ilusórias. A objeção é, então nossas escolhas são escolhas ilusórias. Não é uma escolha consciente que eu estou fazendo, é ilusória. Eu estou tomando a decisão porque já estava determinado que eu fosse tomar aquela decisão. Não. Quando eu tomo uma decisão, eu partiu da minha vontade, expressou meu desejo naquele momento e ela não foi imposta por alguém externamente e influencia a mim muitas vezes. Eu tomei aquela decisão. Está debaixo do decreto de Deus que isso acontecesse? Está. Mas expressou naquele momento a minha vontade como pessoa,
o meu desejo naquele momento. E então, eu sei que é uma linha tênue, mas assim, o que a gente precisa entender é que a nossa vontade nunca ela é isenta. Nós já está manchada pelo pecado. Então, e a nossa decisão não é uma decisão ilusória, ela é uma decisão consciente, aquilo que nós estamos fazendo. E a última objeção: se tudo está decretado, por que eu vou evangelizar ou eu vou orar? Se já está tudo decretado? Essa é uma objeção prática muito comum. Resposta reformada: Deus decreta não apenas os fins, mas também os meios. E quais são os meios para que para que o evangelho seja expandido? Pregação, evangelização e oração. Então, Deus vai decretar não só os fins, mas também os meios. Hã? Não entendi. Foi. Sim. Não, sim, é uma ordem, a ordem dada por Deus. E é justamente essa questão. O id nós temos que ir fazer discípulos, sim. Isso para quê? Para alcançar o quê? Mais pessoas. A questão aqui é, se Deus vai salvar, se está no decreto que Deus vai salvar o Eduardo, eu não preciso ir lá evangelizar o Eduardo, porque o Eduardo vai ser salvo. Não é essa a questão, é justamente o contrário. Eu preciso ir evangelizar o Eduardo, e ele vai ser salvo. Não porque fui eu que evangelizei o Eduardo, mas porque estava nos planos de Deus salvar o Eduardo. E vai estar lá. Como crerão se não há quem pregue? Então precisa haver a ação humana. Deus decreta que alguém será salvo, mas decreta também que essa pessoa será salva por meio da pregação do Evangelho. Romanos 10,14 diz: como crerão naqueles de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Assim, evangelização, oração e discipulado são instrumentos ordenados por Deus para cumprir os seus propósitos. Então, não é porque Deus já está tudo decretado que nós não precisamos evangelizar, orar. E muitas vezes nós somos pegos nisso. Se Deus já decretou quem vai ser salvo, já elegeu, já predestinou, por que eu vou pregar e orar? Vai ser salvo de uma maneira ou de outra, não vai? Não. É meios que Deus também decretou que fizéssemos evangelização, oração e discipulado. Uma síntese, então, da resposta reformada a essas questões essas objeções que nós levantamos. A teologia reformada sustenta 4 afirmações simultâneas. Deus decreta tudo o que acontece. Deus conhece infalivelmente o futuro. Os seres humanos escolhem voluntariamente as suas ações no sentido como voto. Deus não, como a nossa confissão de fé diz, a vontade humana não é violentada. E os seres humanos são moralmente responsáveis por aquilo que eles, pelas suas ações, pelas suas escolhas. Essas verdades não são vistas como contraditórias, mas como parte do mistério da providência divina de Deus. E concluindo, irmãos, fazendo a amarração final da questão da presciência de Deus. A presciência de Deus garante a certeza dos eventos, não elimina a liberdade humana, não torna Deus autor do pecado e não torna a vida humana fatalista. Deus governa o universo de tal forma que sua soberania absoluta e a responsabilidade humana coexistem plenamente, conforme a Tati falou da questão dos trilhos que correm em paralelo. Alguma dúvida, irmãos? Alguma participação? Dona Eni. É que há muitos questionamentos, né? Fala no microfone, senão a gente não capta o som. Senão a gente não capta. Há muitos questionamentos, não?
Por exemplo, uma conhecida, sabe que eu sou evangélica, ela me ligou dizendo assim: olha, está vendo só? O Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o que ele tem feito? Ele tem matado crianças inocentes, está nessa guerra horrorosa. Que Deus é esse que permite? Então eu respondi para ela, não sei se estou certa, olha, você não tem conhecimento da Bíblia. Citei vários livros e falei, a própria Bíblia diz, o Israel, nem todo Israel, nem todos de Israel são israelitas. Então você precisa ler tal livro para você ver que não é porque é o Israel que todos são israelitas. E essa questão, e quando ela já passa uma premissa errada, porque assim, Israel hoje, há muito deixou de ser o povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje? É a igreja, somos nós, não é Israel mais. Existem salvos em Israel? Existem salvos em Israel, mas não é todo o Israel. Então, começa errado já da premissa que Israel não é o povo de Deus hoje. A nação Israel não é. Deus já decretou todas as coisas? Decretou. Estava decretado que teria essa guerra? Estava. Foi ação humana? Foi. Não foi Deus que falou, solta um míssil, bora lá que derruba o Ayatolá. Partiu da vontade humana aquilo. Não tira a responsabilidade humana da ação de Israel, Estados Unidos, Irã e todo mundo mais que está envolvido nessa questão. E não é nosso escopo aqui falar sobre guerra, sobre por que está acontecendo, o que está certo, o que está errado e todas essas coisas, mas está debaixo do decreto de Deus. Houve a ação humana, a vontade humana de apertar o botão para soltar o míssil, mas Deus está governando todas as ações, e Israel definitivamente não é o povo de Deus. O povo de Deus somos nós. Como nós também já cantamos muitas vezes, que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Nós somos o Israel de Deus hoje, o povo escolhido, o povo eleito de Deus. Mais alguma participação, irmãos? Ficou claro? Claro, plenamente não ficou, tenho ciência disso, porque complicou mais do que explicou, né? Complicou mais do que explicou, mas são mistérios que a nossa mente limitada não consegue compreender uma mente ilimitada. Nós, como a Tati falou, nós precisamos humilhar a nossa inteligência e aos pés de Cristo. Muitas coisas nós aceitamos pela fé. O que eu quero, esse resumo, esse final, esse último slide deixa claro. A presença de Deus garante a certeza de todos os eventos, tudo que está acontecendo, Deus só tem um decreto, como o presbítero Marcos já falou, a vontade de Deus é imutável, só tem um decreto. Então, já está decretado. Garante a certeza de todos os fatos. Como eu já falei também, isso também deve nos levar a ter paz, a termos descanso em Deus, sabendo que todas as coisas já estão decretadas e que Ele governa todas as coisas. Nada está fugindo da mão de Deus, nada. Seja a guerra no Irã, Iraque, seja o governo que nós temos nesse país, tudo está no decreto de Deus, Ele está governando todas as coisas. Por outro lado, não elimina a liberdade humana e não elimina a nossa responsabilidade também nas nossas ações. Não torna Deus autor do pecado, Ele não é. O pecado está no coração do homem. E não torna nossa vida fatalista. Então, vai acontecer de uma maneira ou de outra, vai acontecer. Já está tudo decretado mesmo? É fatalismo. Não, nossa vida não é um fatalismo. Quer falar? Eu queria falar, Murilo. mas na verdade eu não tenho nenhuma contribuição, eu só queria ver se eu entendi o conceito, que para mim é um pouco abstrato, da presciência e predestinação. Eu comecei a imaginar, tentando criar um pano de fundo aqui na minha cabeça, pensando que seria talvez um grupo de pessoas que naufragaram.
e ficaram lá afogadas, inconscientes. Imagina que veio um helicóptero e o socorrista, observando essas pessoas inconscientes, sabia quem ia se afogar e quem ia poder ser salvo. Isso seria a presciência, certo? Não sei se eu estou pensando de acordo. E a predestinação ia ser o momento que ele pegasse 3 pessoas e escolhesse para resgatar. Como elas estão conscientes, elas não foram salvas pela própria escolha, e sim porque o socorrista predestinou quem ia ser salva ou não. E eu queria saber se esse raciocínio está de encontro, está na linha do que seria a presciência e predestinação. Então, para finalizar, ele aperta mais, né? O aperto veio no final. Vamos lá. A presciência que Deus já tem a ciência de tudo que vai, voltando ao nosso primeiro slide. A visão que está reformada, a presciência de Deus não é entendida apenas como uma capacidade de prever o futuro, mas como parte inseparável do seu decreto eterno, da sua soberania absoluta e do seu conhecimento perfeito. Então, a presciência de Deus está ligada a essas coisas, ao seu decreto eterno, a soberania sobre tudo que acontece e ao seu conhecimento perfeito. A questão e a predestinação está envolvida na sua presciência. Ele já predestinou, já está feito quem vai ser salvo. E ele sabe quem são os salvos. Já está predestinado as pessoas à salvação. Não é que ele vai escolher daqueles que estão se afogando, vou pegar 3 ali, vocês estão predestinados à salvação, o resto morra todo mundo que eu vou. Não. A questão é que já está determinado. Por conta disso, muitos vão morrer, vão ser condenados ao inferno. Mas isso foi, como a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Ajudou ou atrapalhou mais um pouco? Hein, Murilo? Ajudou ou atrapalhou mais um pouco? Se atrapalhou, ficou bom. Como esse tema é tema para, digamos, a aula sem fim, né? Então, nós poderíamos continuar, porque é muito interessante e traz dúvida, digamos, questões na nossa mente. Agora, o que foi apresentado, que é uma proposição interessante por parte do Murilo, né? E que aí eu sugiro que nós façamos uma outra interpretação. O Murilo apresentou duas características, dois atributos divinos separados. E aí não se aplica. Os atributos divinos são todos uma unidade. Então não pode separar presciência de predestinação, de perfeição e de todas as características de Deus. Deus ele é simples, porque tudo está interligado. Então a presciência não é separada da predestinação, mas faz parte da explicação que Deus nos dá, conhecendo que nós somos limitados. É exatamente isso. Tiago, você terminar lá, manda. Só para finalizar, a questão do exemplo que ele deu é muito interessante, mas o exemplo ilustra o pensamento arminiano, no caso, de que Deus agiria por causa do seu conhecimento futuro, que no caso os salva-vidas só salvaram porque saberiam que aquelas pessoas não iriam morrer e as outras ele deixou porque iriam morrer. Essa é a visão arminiana. No caso, a questão de Deus, dos seus decretos e da salvação, não tem essa diferença, porque é tudo junto. Presciência só existe por causa do decreto. Mais alguma coisa, irmão? Corta, senão a gente vai ficar até o culto aqui na nossa aula. Pastor? Espera aí, que o pastor agora chegou, agora. Aquele slide Não, já passei tudo, acabou a aula. já está no finalzinho? Por quê? Não, eu ia sugerir que você continuasse no meio que vem, se estivesse no meio da... Não, já foi. Ufa. Não, deixa o domingo que vem o Lauro. Vamos terminar então, irmãos? Vamos orar.
Senhor nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, que é rica, que nos conforta, Pai, porque sabemos que o Senhor já decretou todas as coisas. Isso deve trazer paz, tranquilidade ao nosso coração. Ainda que isso, Pai, não elimine a nossa responsabilidade humana, Pai, nas ações que nós tomamos, Senhor. Nos ajude, Pai, a viver uma vida que seja digna diante de Ti, a Te servir melhor, a Te amar mais, a fazer sempre a Tua vontade em todos os momentos da nossa vida, Pai. Fica conosco, prepara-nos para o culto logo mais à noite. É o que nós te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.